Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Juízes. Panorama da Bíblia inteira. Estou antevendo que nós vamos terminá-lo no ano que vem. Mas dá para os leitores da Bíblia. Num ano que vem. Num ano... Não, falei brincadeira. Eu acho que no ano que vem mesmo. E tem sido um estudo, irmãos, tão maravilhoso que nós temos feito da palavra do Senhor. Capítulo 1, nós vamos começar hoje o estudo de Juízes e Ruth, porque a história de Ruth, de Noemi e da sua família aconteceu no tempo dos juízes. Então nós vamos estudar os dois livros juntos, pela questão contextual. O livro dos Juízes não é um livro muito bem visto, infelizmente. Muitas pessoas leem o livro e interpretam como sendo um livro que fala de um período de apostasia, que é abandono da fé, de anomia, que é a ausência de leis, e de miséria na história de Israel. Então eu preciso começar o nosso estudo hoje dizendo aos irmãos que o estudo correto deste livro, principalmente comparando o texto que nós já lemos lá de Hebreus 11 com os acontecimentos que se deram nesse período, vai nos fazer compreender que se trata de um período único na história do povo de Deus. E se você comparar, por exemplo, o período dos juízes com o período dos reis, você vai ficar impressionado em perceber que proporcionalmente houve mais obediência, houve mais prosperidade e houve mais paz no tempo dos juízes do que no tempo dos reis. Embora nos pareça o contrário, a monarquia foi uma solução produzida pelo racionalismo incrédulo dos israelitas. O juizado era o exercício da teocracia. Quem governava o povo? Deus. Entretanto, o coração humano sempre tem necessidade de um escritório central, de um departamento, de uma pirâmide, de uma hierarquia, de uma estrutura humana para poder fazer as coisas acontecerem. Nós podemos tratar dos nossos assuntos dessa forma, mas não dos assuntos de Deus. É exatamente por causa do coração humano agir assim que existem em muitas igrejas evangélicas, na igreja episcopal, na igreja católica, a estrutura de bispos, de arcebispos, que não tem espaço nenhum na Bíblia, mas que funciona na nossa cabeça. Então nós queremos pegar aquilo que funciona na nossa cabeça e implementar no reino de Deus. O reino de Deus, hoje em 2019, até Cristo voltar, é uma teocracia. Seu regente é Jesus Cristo. E nós talvez acharíamos muito bom montar uma estrutura, um escritório central. Mas o escritório central do reino está nos céus. E nós não podemos tentar tomar para nossas mãos aquilo que está nas mãos do Senhor. Foi isso que aconteceu quando o povo instituiu reis sobre si. E eu digo novamente aos irmãos de começo, o período dos juízes foi mais feliz, foi mais fiel, foi mais abençoado e mais pacífico do que o período dos reis. Impressionante, não é? Já começamos aprendendo coisas impressionantes e preciosas para nos ajudar na leitura deste livro. E quebrando um paradigma, né? Que muitas pessoas têm com o livro dos reis. Houve pecados, juízes. Houve pecados grotescos no período dos juízes? Houve. Assim como houve em toda a história da humanidade até hoje. Mas nós devemos começar pelo começo. E depois eu vou dizer para os irmãos por que o final do livro entra logo aqui no começo. Eu não quero confundi-los. Vocês vão receber a apostila. Eu não consegui concluí-la para entregar para os irmãos hoje. Eu passei os últimos 2 dias enfumaçado na cabeça nesse livro maravilhoso da Bíblia. Capítulo 1, verso 1, até capítulo 2, verso 15, é o pedaço que é chamado de prólogo, é uma introdução ao assunto. Tanto é que os irmãos vão ver que no capítulo 1, verso 1, fala da morte de Josué, estão vendo aí? Mas lá no capítulo
2, verso 6, Josué ainda está vivo. Confere aí. Capítulo 1, verso 1 está escrito depois da morte de Josué. Mas capítulo 2, verso 6, havendo Josué despedido o povo, ele só foi morrer lá no capítulo 2, verso 8. Faleceu Josué, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Quem escreveu o livro dos juízes? Samuel. Samuel foi o último dos juízes. E como último dos juízes, ele compilou. O que é compilar? Organizar toda a história que os seus antecessores juízes tinham deixado escrita com respeito àquele período do reino de Deus. Contando Josué como primeiro juiz e Samuel como último, eles foram 13 juízes e eram homens de Deus. Eu encontrei muitos comentários, especialmente comentários mais modernos na teologia. Se você quiser ler um bom livro de teologia, procure livros publicados antes do ano de 1900, porque depois de 1900 foi só descendo a ladeira. Procure livros antes de 1900, porque depois dessa época nós vamos encontrar livros que falam, por exemplo, que Gideão era um homem fraco, mas Jesus Cristo chamou Gideão de homem valente. E nós vamos encontrar livros que falam de Jefté como um homem imaturo, mas lá no capítulo 11 de Hebreus, Jefté foi chamado de herói da fé. Então nós interpretamos a Bíblia, irmãos queridos e irmãs queridas, à luz da própria Bíblia. E eu quero dar aqui aos irmãos uma outra palavra muito importante sobre como interpretarem as suas Bíblias. Se alguém da Bíblia fizer alguma coisa que você acha que está errado, não conclua que está errado, a não ser que a Bíblia diga que aquela pessoa errou. Conseguiram compreender o meu raciocínio? Se você acha que alguém está fazendo uma coisa errada, não conclua que a pessoa errou, a não ser que a Bíblia diga que a pessoa errou. A Bíblia é muito aberta quanto aos erros dos personagens da Bíblia. Ditinho. Débora não foi juíza, viu, minha gente? Nós vamos chegar lá em Débora, não sei se vai dar tempo de chegar hoje, mas nós precisamos começar. O que aconteceu nesse prólogo? Quando Josué morreu, ele deixou sobre o povo de Israel uma responsabilidade. A responsabilidade de que, no poder de Deus e nas promessas de Deus, cada um fosse e conquistasse a terra que Deus tinha deixado para a sua família. E logo depois da morte de Josué, realmente aconteceu algo maravilhoso e impressionante. Capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. É a única vez que eles o fazem espontaneamente. Todas as outras vezes eles tiveram de ser incitados, ou por um líder, ou por uma provação muito grande. Entretanto, o estado espiritual e moral, quando Josué morreu, era muito elevado. E o povo tinha discernimento de que precisavam consultar o Senhor. Consultaram o Senhor. Quem subirá primeiro? Verso 2, respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. E Judá subiu, junto com Simeão, porque eram duas tribos que habitavam juntas, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, verso 4, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens, inclusive triunfando sobre o rei de Bezeque, um homem chamado Adoni Bezeque, que quer dizer Senhor de Bezeque, descrito aí no verso 5 a 7, como um homem extremamente cruel. Entretanto, no verso 8, eles pelejaram contra Jerusalém, os filhos de Judá, e tomando, passaram a fio de espada, pondo fogo à cidade, sem tomar posse. Houve uma ordem dada por Deus, que eles deveriam destruir as cidades idólatras dos cananitas, não se apossar delas. Deveriam destruí-las e construir as suas próprias cidades em outro lugar. Não jamais se apossar das riquezas, nem fazer concessões a tudo que já estava ali pronto, porque a nossa mentalidade carnal sempre vai pensar que é um desperdício, e vai dizer assim, puxa vida, mas que desperdício, uma cidade aqui já pronta para nós poderíamos ficar com ela. Os intentos do coração de Deus eram outros.
Os intentos do coração de Deus era fortalecer o povo, para que o povo pudesse ter grandes momentos e experiências com Deus, e grandes sinais do agir de Deus no meio deles. Então, capítulo 1, verso 11, nós somos apresentados pela primeira vez a um homem chamado Otniel, e eu vou falar dele daqui a pouco. Até que nós chegamos ao capítulo 1, verso 19. Qual foi a tribo que subiu primeiro? Judá. O Senhor era com eles? Sim. Eles alcançaram grandes vitórias na ajuda do Senhor. Mas olha o que aconteceu no verso 19. Esteve o Senhor com Judá, Deus estava com eles, despovoou as montanhas. Um povo menor que conseguiu conquistar povos muito maiores do que eles próprios e muito mais ricos e poderosos. Como isso? Somente na força de Deus, somente no poder de Deus. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros. Deus é mais poderoso que um carro de ferro. Entretanto, o povo acreditou no poder do carro que via, mas não acreditou no poder de Deus a quem não via. Foi o primeiro sinal da incredulidade que introduziu um período sem precedente de decadência espiritual no meio do povo de Israel. Depois que Judá fez isso, verso 21, nós lemos ali: os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Como é uma coisa infectante. Ele não fez, eu também não vou fazer. Essa lógica infantil brota no nosso coração carnal para poder destruir as coisas. É uma lógica que não vem de Deus, vem do diabo. A gente pensa assim: fulano de tal não está fazendo, a gente se indigna, se envaidece, se enraivece, eu também não vou fazer. E porque a pessoa não fez, eu não fiz, como se o que fosse ser feito não fosse importante de ser feito. E como se todos não fossem pagar o preço por aquilo que não foi feito. Judá não fez. Benjamim, em vez de fazer, também não foi. E o texto ainda nos diz que eles se corromperam. Não, desculpe, Benjamim não, José. Verso 22. Subiu a casa de José contra Betel, o Senhor era com eles. Mas aí, meus irmãos, em vez de destruir, ele os colocou em serviço. Foi José, Hugo? Não, José destruiu. Os irmãos me perdoem. Eu fiz tanta anotação aqui na Bíblia que já está difícil de ler o papel aqui. Só um minutinho. Era falta de uma liderança? Sim. Mas a liderança, ela nunca é, no livro dos Juízes, estabelecida por um acordo entre as pessoas. A liderança é resultado de um processo. O povo ora, Deus levanta um líder. O povo ora, Deus levanta um líder. Não era apenas sentar e falar assim: gente, vamos escolher um líder novo? Eu sei, porque ele diz assim, aí uma tribo com um lado, outra tribo com o outro. Antes eles sabiam que Josué falava, era a voz de Deus e eles seguiam. Agora um já está ouvindo, o outro já não está ouvindo, o outro já está obedecendo, o outro já não está obedecendo. Mas o que se tenta mostrar no livro exatamente é que todos tinham condições de ouvir. Todos tinham condições plenas de saber que Deus era com eles, que as promessas de Deus estavam presentes com eles. Entretanto, eles se acomodaram nas conveniências da sua incredulidade. É mais fácil acreditar que o carro que eu estou vendo me destrói do que o Deus que eu não estou vendo consegue me livrar. Minha irmã. Colocação da irmã é bem interessante, porque os comentaristas clássicos sempre compararam o livro dos Juízes com a era da igreja. Cada igreja é colocada por Deus num lugar para fazer o máximo que ela puder fazer ali. Os juízes, os irmãos vão ver comigo, que alguns deles foram juízes de todo o povo. Mas na verdade, para ser exato, exceto Josué e Samuel, nenhum deles foi juiz de todo o povo. Eles eram juízes locais. Eles exerciam uma liderança regional. Então, quando a gente encontra assim que houve uma grande opressão, quer ver? Eu fiz até uma tabela para entregar para vocês. Houve uma grande opressão dos moabitas durante 18 anos no tempo de Eude.
Mas aquilo não quer dizer que os moabitas estavam oprimindo todas as tribos. Era uma opressão regional e tinha muito a ver com esse alargamento da terra. Josué conquistou uma região central e falou assim: agora daqui vocês vão sair e vão cada tribo conquistar a sua parte. E essas tribos eram rodeadas de povos idólatras nas suas fronteiras. Então eles tinham conflito exatamente com os povos ali circunvizinhos. Ok? Então aconteceu o seguinte: Judá não foi, Benjamim não foi, José foi. Verso 27: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, de Taanac, de Dor, Ibleão, Meguido. Final do verso 27: pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Verso 28: quando Israel se tornou mais forte, em vez de expulsar estes inimigos como Deus tinha determinado que fizessem, o que eles fizeram? Cederam à cobiça, cederam ao ganho fácil. Em vez de o povo ter de ir trabalhar a terra que Deus tinha dado, colocaram aqueles estrangeiros idólatras como servos para lavrar a sua terra. Estavam interessados nos tributos e nos trabalhos forçados. Não fizeram o que Deus tinha mandado fazer. Verso 29, como começa o verso 29 aí? Nas 3 primeiras palavras: Efraim não expulsou. Verso 30, as 3 primeiras palavras: Zebulon não expulsou. Verso 31, Azer não expulsou. E no caso de Azer, veja que o 32 diz: Azeritas continuaram no meio dos cananeus, porquanto não os expulsaram. Verso 33, as 3 primeiras palavras: Naftali não expulsou. No verso 34 ainda acontece o seguinte: houve contra-ataque. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam subir ao vale. Nós somos introduzidos aqui, meus irmãos, a um período que começou com um grande ápice espiritual. Após a morte de Josué, houve um grande ápice espiritual. O povo estava pegado às coisas do Senhor, com fé firme nas promessas de Deus, mas rapidamente eles foram abrindo das promessas de Deus para a incredulidade e do agir pela fé à acomodação incrédula. Não fizeram aquilo que tinham de fazer. Então, chegamos aí ao capítulo 2, aquele grande verso que nós já lemos, aquele grande trecho que nós já lemos. Porque subiu o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor, meus queridos irmãos? O anjo do Senhor é sempre uma manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo antes da sua encarnação. Eu quero mostrar isso para os irmãos neste texto, porque um anjo comum, servo do céu, jamais poderia dizer as seguintes palavras: do Egito vos fiz subir. Um anjo não poderia dizer isso. Um anjo não poderia dizer: vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Um anjo não poderia dizer: eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quem está falando ali com o povo é o próprio Deus. E todas as vezes que Deus se manifesta, é Jesus Cristo quem está ali no meio, é quem está falando, é Jesus Cristo quem traz a voz do céu. Eu fico, meus irmãos e irmãs, profundamente sentimentalizado, sentido, movido pela pergunta que Jesus faz no final do verso 2. Ele olha para aquele povo de braços cruzados e diz: que é isso que fizestes? Deuses que eram laço, inimigos que estavam ali. E enquanto o Senhor Jesus falava, o povo chorou. Houve ainda um período em que eles choraram as consequências do seu pecado e eles viram o que estavam fazendo contra a lei de Deus. Capítulo 2, verso 6, meus irmãos, até capítulo 3, verso 6, é uma frase geral para resumir a história do livro.
Nós fomos introduzidos até o capítulo 2, verso 5, a um período de ápice espiritual que continuou numa decadência muito grande. Foi o começo da decadência quando o povo não foi fazer aquilo que Deus lhes tinha ordenado fazer. Jesus Cristo vem, o povo chora, mas é interessante porque apesar de terem chorado tanto diante do anjo do Senhor, a ação deles não mudou. Pelo contrário, os pecados continuaram caminhando cada vez pior. Então, vamos andar um pouquinho, porque diz então o texto que nós já lemos, que depois que Josué morreu, o povo ainda foi fiel muito tempo, enquanto os anciãos viviam. Mas os anciãos foram morrendo e se levantou uma outra geração, verso 10 aí, que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor fez por Israel. Eles deixaram o Senhor, se tornaram idólatras, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Capítulo 2, verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. E agora eu quero que você pegue a sua caneta. Por favor, faça isso. Está pedindo a palavra, irmã? Então pegue a sua caneta e trace uma linha reta, como eu fiz aqui na minha Bíblia, entre o verso 15 e o 16. Isso vai muito nos ajudar a conhecer melhor este livro. Uma linha comprida entre o 15 e o 16, uma divisória mesmo. Porque é aí nessa linha que está inserido todo o trecho de capítulo 17, verso 1 até capítulo 21, verso 25. Anote aí da forma como você preferir. E eu vou me dedicar um pouquinho a mostrar isso para os irmãos esta noite. Depois do capítulo 2, entre capítulo 2, verso 15 e 16, estão inseridos os episódios de capítulo 17, verso 1, até capítulo 21, verso 25, que é o epílogo do livro de Josué, depois da morte de Sansão. Ficou claro o que eu estou tentando dizer aqui para os irmãos? Todo mundo entendeu? Não? Repito. O trecho final do livro, os últimos 5 capítulos, 17, 18, 19, 20 e 21, é um epílogo. Esse epílogo de 17:1 a 21:25 registra fatos que aconteceram aqui, no começo do livro dos Juízes, antes de Deus levantar Otniel. Ok? Ficou claro para todo mundo isso? Não quero dúvida. Eu vou entregar a apostila para vocês na quarta-feira que vem, se Deus quiser, se Cristo não voltar antes, se Ele não tiver buscado a mim antes disso. Mas eu queria que os irmãos entendessem isso, e agora eu vou mostrar para os irmãos isto nestes capítulos finais, e depois eu vou dizer por que eles estão no final, ok? Então pule comigo para o capítulo 17 agora. Capítulo 17 e 18 conta para nós uma história de um homem chamado Mica. Mica morava na região de Efraim, era um efraimita, descendente do grande José do Egito. Entretanto, esse texto está ali, capítulo 17 e 18, para nós entendermos que houve uma decadência espiritual tão grande, mas tão grande, que o povo se perdeu por completo das verdades espirituais a respeito de Deus e do agir de Deus. O povo se tornou supersticioso. A mãe dele era uma espécie de cartomante que tirava a sorte das pessoas. Então ele pegou o ouro que a mãe ganhou nessa profissão escusa e que Deus amaldiçoa, derreteu o ouro e fez um ídolo.
E aí, não somente ela lia a sorte das pessoas, agora tinha um ídolo para sacrificar, para fazer oferendas, para poder dizer ou predizer a sorte das pessoas. E a casa de Mica se tornou um centro religioso ali nas montanhas de Efraim. E o que vocês acham que ele estava ganhando com isso? Din-din. Já naquele tempo, já existia quem manipulasse a fé das pessoas por dinheiro. E se isso aparece hoje, não se surpreenda, é uma coisa muito velha no mundo. Apareceu um sacerdote, um levita, e isso deve ser para nós um emblema do estado espiritual que aquele povo se encontrava, porque um levita, descendente da família de Moisés e de Arão e de Miriam, se prestou o serviço imundo de prestar culto para aquele ídolo e de tirar a sorte para as pessoas. E o que vocês acham que ele ganhou com isso? Din-din. Tudo isso está capítulo 17 e 18. Porém, o povo da tribo de Dan, quem era da tribo de Dan? Faz umas perguntas, né, pastor? Sansão era da tribo de Dan. Nós lemos lá no começo do livro, capítulo 1, verso 34, que os amorreus expulsaram os danitas. Lembra que eu li? Nós lemos esse texto agora mesmo? Os danitas estavam querendo conquistar a terra e ouviram falar daquele ídolo que tinha na casa de Mica. Foram lá à noite e roubaram o ídolo, porque eles acreditavam no ídolo. E não somente roubaram o ídolo, mas ofereceram ao sacerdote uma graninha para que ele fosse com eles. E sabe o que ele fez? Ele foi e roubou todos os petrechos de feitiçaria que tinha na casa de Mica. De maneira que os danitas, fortalecidos não por Deus, mas pela sua superstição, conseguiram conquistar uma cidade bem ao norte, e aquela cidade se tornou um centro de idolatria por quase todo o período do Antigo Testamento. Capítulo 17 e 18 conta isso para nós. Mas qual é o objetivo dessa história? Nos fazer mostrar que até um levita, descendente de Arão, tinha se tornado tão idólatra quanto os povos em redor e se esquecido por completo dos atos de Deus no passado e da lei de Deus. Capítulo 19, 20 e 21, meus irmãos, conta uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. História... Dan. Era Laís antes, depois se tornou Dan. Depois que eles conquistaram, se tornou Dan. Capítulo 19, 20 e 21 conta para nós uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. Eu pelo menos acho assim. É triste, não é? Vamos chegar lá. Não tem muito porquê em si, porque a história em si é um fato horrível. Um homem estava viajando com a sua concubina. Vou encurtar a história. Eles tinham que entrar em alguma cidade para pernoitar. O servo dele diz: vamos entrar em Jerusalém. Quer dizer que Jerusalém ainda não tinha sido destruída, como lá no capítulo 1. Todas essas dicas nos mostram que essas histórias são anteriores àqueles acontecimentos do capítulo 1. Eles iam entrar em Jerusalém, mas ele disse: não vamos entrar nessa cidade, porque a cidade não é do povo de Israel. Vamos procurar uma cidade que seja de Israel. E andaram à noite até chegar à cidade de Gibeá. As cidades eram muradas, como nós sabemos, tinham portas que eram trancadas ao pôr do sol e só se abriam ao nascer do sol, e a pessoa tinha que bater e se apresentar e pedir entrada. E os líderes da cidade decidiam se a pessoa entrava ou não. Entrou, mas ninguém ofereceu para ele pousada. Então ele teve que dormir na praça, com o servo, com a concubina, com os animais, com a carga. Entra um homem do campo, oferece para ir para a casa dele. Quando leva para a casa dele, nós vemos que mesmo sendo o povo de Israel, mesmo sendo o povo da promessa, descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles estavam num estado de decadência moral e espiritual, um declínio tão galopante que eles se comportam exatamente como os homens de Sodoma, muitos anos antes. Fazem tanto mal àquela mulher que ela morre. O marido dela, eu não vou entrar muito em detalhe, é uma história tão ruim mesmo, minha gente.
O marido dela retalha o corpo dela, manda um pedaço para cada tribo de Israel, para que os cabeças das tribos venham fazer guerra contra os benjamitas, contra a cidade de Gibeá. Os benjamitas ficam do lado de Gibeá e dizem, não vai fazer. Então se torna uma guerra civil no meio do povo de Israel. Morrem mais de 42 mil dos benjamitas. E antes disso, numa assembleia do povo, foi feita uma aliança dizendo, nenhum de nós vai dar esposa para eles. Ok? Depois disso, Deus diz o seguinte, ou pelo menos a consciência do povo diz, que não podiam deixar os filhos de Benjamim sem descendência. Quem era o descendente de Benjamim, o maior de todos? Fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo. A preservação dos benjamitas não era somente a preservação dos benjamitas, era a preservação do apóstolo aos gentios. Então, num relance confuso, como tudo nesse período da história dos juízes é confusa, eles arrumam as mulheres para eles poderem ter filhos, e assim a linhagem de Benjamim continuou. E termina assim o livro dos juízes. Eu quero dizer aos irmãos que até essa história é mais uma razão para a gente acreditar claramente que tudo isso aconteceu antes do período dos juízes verdadeiramente começar. Porque quando Samuel foi aposentado pelo povo, e Samuel foi juiz durante mais ou menos 90 anos, só para a gente ter uma noção de tempo do Antigo Testamento, eles escolheram quem para ser rei? Foi quem mesmo? Saul era de qual tribo? Será que ele era de Benjamim? Ele era de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Então nós encontramos que quando Saul foi eleito, a tribo de Benjamim já estava fortalecida de novo. E que esse episódio da guerra civil já tinha ficado na memória fazia muitos anos. Porque se aquilo ainda estivesse vivo na mentalidade do povo, jamais o rei seria um benjamita. Quando Samuel foi compilar o livro, Samuel deixou esses relatos da idolatria, da imoralidade, da violência, da guerra civil no final. Por quê? Como advertência a todos que fossem ler o livro, de que abandonar os caminhos do Senhor trouxe e sempre trará todo tipo de maldade que a nossa mente nem consegue imaginar a um povo que se desviar de Deus. Isto, meus irmãos, é uma coisa que fala muito alto até o nosso dia. E alguém lê o livro dos Juízes e acha que Juízes não fala nada com 2019. Fala muito. Você sabe qual foi a coisa que mais matou no mundo em 2018? A causa mortes que mais matou gente no mundo em 2018 não foi o câncer, não foi doença cardíaca, não foi acidente de carro. Foi aborto. Mais bebês morreram dentro do ventre das suas mães em 2018 do que pessoas morreram de doença e de violência no mundo inteiro. O mundo que se abandona, que abandona os caminhos do Senhor, vai repetir tudo o que está escrito aqui no final do livro dos Juízes. Superstição, violência, imoralidade, o comportamento homossexual que aconteceu ali na cidade de Benjamim de Gibeá, a violência, a guerra civil, o absurdo, as coisas repugnantes que acontecem no final deste capítulo, são apenas uma advertência que Samuel compilou no final, para que quem lesse o livro, ainda que muito inspirado pela fé heróica dos juízes, não se esquecesse. É como quando a gente recebe um monte de boas notícias e a pessoa deixa o peteleco para o final da conversa. Depois de nos contar a grande história de fé, Samuel deixa uma advertência muito grande no final do livro. Eis o que acontece com quem deixa os caminhos do Senhor. Voltemos ao capítulo 3.
Meu último argumento, apenas para poder justificar por que esses episódios ficam no começo do livro e não no final, é porque quando Sansão morreu, ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a vida. Lembram desse versículo? E quando Samuel está exercendo o seu juizado, os filisteus estão relativamente fracos. Então não condiz com o período em que os filisteus se fortaleceriam novamente, a não ser que Samuel tenha sido contemporâneo de Sansão, e o juizado de Samuel tenha acontecido logo depois da morte de Sansão. Isso nos ajuda a entender melhor a cronologia dos acontecimentos e como nós estamos agora numa parte do Antigo Testamento em que tudo é muito ligado, muito unido uns aos outros. Hoje a minha esposa me perguntava assim, na hora do almoço, eu quero ver o que você vai fazer com os profetas menores. Eu ainda estou pensando também, porque o ideal para mim seria inseri-los ao longo da narrativa dos livros dos reis, que foi quando eles viveram, de Esdras e Neemias, porque isso nos ajuda a entender com maior clareza em que período eles viveram e como a profecia deles estava relacionada ao contexto em que viveram. Porém, eu quero falar um pouquinho de Otniel. Os irmãos compreenderam a questão do final do livro e como o final, na verdade, é o começo? Então eu quero dizer aos irmãos sobre quem são os juízes. Um juiz, meu irmão e minha irmã, um juiz não era um rei, viu? Um juiz não governava o povo e, exceto algumas ocasiões, você quer fazer uma pergunta? Exceto algumas ocasiões, o juiz nem comandava o exército. O juiz aplicava a lei de Moisés no meio do povo. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes o seguinte: e Otniel, ou Eude, ou Sangar julgou Israel por tantos anos, porque ele estava exercendo sobre o povo a disciplina que o povo precisava, da qual eram carentes e que advinha da lei de Moisés. Esse era o papel de um juiz, assim como Josué foi, e em certa medida Moisés também foi um juiz. Ele não era somente juiz, mas era também juiz. Estes são os juízes. Claro que eles foram sempre levantados por Deus depois de períodos de opressão. Capítulo 2, verso 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, o que acontecia? Falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Os juízes não praticavam culto, os juízes não iam lá oferecer sacrifícios no tabernáculo, os juízes não tiravam Urim e Tumim. O culto continuou acontecendo em Mispá, uma outra cidade. Ainda havia os anciãos de cada tribo, responsáveis pela vida e pelas questões daquela tribo. Mas quando todo mundo se desviava, Deus levantava um juiz para trazer novamente ordem e direção ao povo. Eu disse aos irmãos que o período dos juízes foi mais feliz que o período do reinado. E eu quero manter essa frase. O período dos juízes durou mais ou menos 350 anos. E de 350 anos, somente 110 foram anos de opressão. Todos os outros foram anos de paz. Você quer saber qual é a proporção para o período dos reis? Períodos de paz durante o tempo dos reis foram apenas 25%. 75% foram períodos de pecado, de conflito e de crise. O período dos juízes, até matematicamente, foi mais feliz e mais abençoado que o período dos reis. Os juízes, eu digo novamente, muitas vezes são apontados como pessoas fracas. Eu já ouvi muitas pregações sobre Gideão, e acho que você também já ouviu, e as pessoas falam que Gideão era um homem fraco, um homem medroso, um homem... Já ouviram isso? Que eu já ouvi muitas vezes. E eu quero dizer novamente aos irmãos, nós não devemos concluir que alguém na Bíblia está errando, a não ser que a Bíblia diga que aquela pessoa está errando. Por mais que a atitude dela nos pareça estranha, às vezes é carente de uma interpretação mais adequada. E isso é particularmente importante.
O primeiro dos juízes foi Otniel. No final desse estudo nós vamos ter o nome dos juízes todos gravados. Imagina só, profundos conhecedores do Antigo Testamento. O primeiro dos juízes foi Otniel, capítulo 3, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Irmãos, como é possível que o povo agisse dessa forma? Alguém quer se arriscar a me dizer como é possível? Eles se envolveram com aquelas pessoas que eles não expulsaram, aqueles povos se misturaram. Veja que o pecado de ontem vira o pecado de hoje. Sim. Lá atrás eles fizeram um acordo, se sentindo inclusive muito sábios e muito inteligentes e muito diplomatas por fazer um acordo com aquelas nações e pensando assim, Moisés era um antiquado, Moisés mandava matar todo mundo. Hoje nós vivemos um tempo mais sofisticado, nós não precisamos disso, nós podemos fazer acordos, acordos políticos, alianças vantajosas para as duas partes. Entretanto, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Paulatinamente, aos poucos, eles entraram num estado completo de idolatria. Baal, o tempo hoje não me permite, mas num dos próximos estudos eu vou trazer um parêntese à parte sobre quem era Baal, sobre o que significava o culto de Baal na mentalidade do povo. Então a ira do Senhor, verso 8, se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Apenas dizer que a Mesopotâmia era o reino mais forte do mundo naquele tempo. A Mesopotâmia fica pelo deserto a uns 2.000 quilômetros de Israel. E, entretanto, esse rei chamado Cusã-Risataim tinha condições de enviar tropas para representar a sua vontade 2.000 quilômetros longe dele, dizendo que ele já tinha conquistado todo o percurso até lá também, e oprimir aquele povo, e exigir tributos, e impor sobre ele cargas. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim, um rei muito rico e um rei muito forte. Eu quero frisar isso aos irmãos. Quanto tempo? 8 anos. Clamaram ao Senhor, se lembraram de Deus. Todo julgado, todo juizado, todo período em que um juiz foi instrumento de Deus no período de Israel, foi acompanhado ou rapidamente precedido por um avivamento espiritual, em que o povo buscou o Senhor, em que o povo clamou ao Senhor, em que o povo se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Porque se o arrependimento deles fosse falso, Deus não os contemplaria. O arrependimento era genuíno. E o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Quem? Otniel. Alguém sabe quem era Otniel? E quem era Kenaz? Irmão mais novo de Caleb. E inclusive lá no capítulo 1 nos é dito que esse Otniel casou com uma das filhas de Caleb e herdou posse lá no meio dele. Mas o que aconteceu de mais importante com ele no verso 10? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, uma coisa que não acontecia no Antigo Testamento como acontece hoje, em que todas estas pessoas que estamos aqui reunidas têm o Espírito Santo em si, glória e graças a Deus por isso. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, que era uma coisa muito pontual naquele mundo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Julgou a Israel. Ele trouxe a força da lei de Moisés de novo para viver no coração do povo. Meu irmão e minha irmã, isto é um avivamento espiritual. Houve um período na década de 90 em que o número de evangélicos no Brasil cresceu assim galopantemente. E as pessoas diziam, no meio pentecostal principalmente, é claro, e as pessoas diziam que o Brasil estava vivendo um avivamento. Deus ainda não nos concedeu isso. Talvez queira o Senhor, Ele nos concederá. Um avivamento não é um período de crescimento numérico, ou pelo menos não por definição isso, talvez como consequência. Um avivamento é um período em que o povo de Deus
é desperto pelo Espírito Santo para a palavra do Senhor de uma forma nova, para se dedicar à oração, ao evangelismo, para se dedicar à consagração e à palavra. Nenhuma dessas 4 coisas aconteceu na explosão evangélica aqui no Brasil. Então não é um avivamento. Quando Deus levantou Otniel, aconteceu um grande avivamento no meio do povo. Ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim. Irmão e irmã, isso aqui é um milagre. Digam glória a Deus. Isso é um milagre, porque o grande rei da Mesopotâmia, que tinha carros e cavalos e tropas e lanças e flechas, o grande rei da Mesopotâmia, daquela grande e rica terra, foi vencido por um povo que ele estava dominando fazia 8 anos. Uma vitória que veio da mão do Senhor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Então aqui nós temos um bom espelho do que é o período dos juízes: pecado, arrependimento, vitória e paz. Infelizmente podia ter sido um único período assim, permanente até a vinda de Cristo, mas não foi. Porque logo que Otniel faleceu, verso 12, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas hoje nós vamos parar por aqui, e quarta-feira que vem nós vamos falar de Eude, Sangar, Baraque, e eu diria aos irmãos de que forma nós devemos interpretar a vida e a atuação daquela mulher chamada Débora na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Deus coloque sempre a sua palavra no nosso coração.